Ao Manel, ao meu querido Manel, já conheço há tantos anos, também foi paixão à primeira vista, quando conheci no Departamento de Formação de Professores da Universidade de Aveiro, quando eu regressei dos Estados Unidos em 86. Era um Manel criativo, era um Manel irrequieto e, no bom sentido, era um Manel não institucionalista, era um Manel que eu considero, a vários títulos, genial. Enfim, para mal dele, ele não acredita nisto, mas olha, o que é que eu posso fazer? Agradeço também o favor de ter indicado o meu nome para estar aqui presente. Falamos várias vezes sobre o tema desta minha intervenção. Eu fico sempre sem jeito, porque falar é fácil, relativamente. Dizer já é mais difícil. E às vezes confundem-se os termos. E eu tenho bastante medo disso. Eu sou professor há mais de 40 anos. Comecei em Lourenço Marques em 1971 como professor do ciclo preparatório. Dava então aulas de português e história a miúdos. E um dia vinha de autocarro de regresso a casa e dois alunos meus sentaram-se no banco da frente e um deles diz para o outro: opa, já viste? Não há santos negros, só há branco. E esta? Estava a pensar, agora já a igreja tem-se aberto, tem-se vindo a abrir a essas evidências. Mas então comecei aí, portanto, há muitos anos que faço provisão da palavra, ou das palavras, não é? E então, com o Manel combinámos o que é que vamos falar, o que é que eu vou falar, etc. E eu lembrei-me do tópico: vida são vidas. Vocês, de certeza, já estão fartos de aulas e de professores que venham por orar sobre isto ou aquilo. A maior parte das vezes a gente perde tempo porque os alunos têm uma coisa que se chama telemóvel e computador e têm recursos que nós, professores, não conseguimos, de facto, acompanhar. Na maior parte dos casos, rivalizar. E por isso, em grande parte, é que há um desconcerto na escola a todos os níveis. Fiz um estudo de investigação empírica sobre a satisfação laboral dos professores na década de 90 e, curiosamente, os resultados que obtive, de alguma maneira, estão emparelhados com os que saíram agora. Já na altura, mais de 30% dos professores, se pudesse, abandonaria a profissão. Eu creio que os fatores de stress hoje e de exigência profissional são mais significativos e mais gravosos hoje em dia. Os problemas de disciplina em sala de aula mantêm-se como se manterão sempre. Faz parte da natureza do ser humano. Mas isso é talvez para outra palestra. Mas então combinámos que eu iria falar sobre a vida. Vida são vidas. Foi este o tema final, mais ou menos este, que ficou abordado. E é sobre isto que eu viria então pedir a vossa paciência para, durante alguns minutos, eu alinhar alguns pensamentos. E já devia ter dito isto, disse à hora do almoço e disse que ia repetir aqui. Havia um programa, não vou ligar pelo rosto, aqui estão mais ou menos da minha idade, por aí. Havia um programa na televisão há muitos anos chamado A Escolinha do Professor Raimundo. Provavelmente recordarão. E eu gostava muito de ver. Chicanísio, bons empenhos, etc. Mas havia um personagem que me atraía particularmente a atenção. Era o aluno que representava o estado do Piauí. Era um moço novo, com os cabelos encaracolados, etc. Invariavelmente, o Chicanísio era um professor generoso, era nota 10. 10 no Brasil, já sabem que é a nota máxima. Mas este aluno terminava, digamos, a intervenção dele, era chamado ao quadro, como se dizia no meu tempo da primária, não sei se ainda se diz, recebia a nota e voltava-se para os colegas e dizia assim: na minha terra,
quem não tem dinheiro conta a história. É o que eu estou a fazer aqui. E o que nós fazemos realmente pela vida fora é contar histórias. Praticamente desde que nascemos. A nossa história começa logo com os primeiros balbucios. Comunicar com a nossa progenitora. Estamos a contar histórias. O choro é comunicação, é uma história, faz parte de uma história. Não é? E é assim pela vida fora. Uns são mais expressivos, porventura por necessidades próprias, internas, pessoais, outros são menos. Mas a história continua, mesmo que nós não a expressemos, não a verbalizemos. A história continua, porque a vida continua. Portanto, nós temos várias vidas ao longo de uma vida. Mas temos vidas nos rostos dos que nos acompanham, com quem interagimos, mais ou menos diariamente. E é do encontro e desencontro destas vidas e destes rostos que se faz uma vida. E que se desfazem, por vezes, muitas vidas. Portanto, isto é dialético, isto é dinâmico, todos nós sabemos isto, não acrescenta nada. Mas eu então decidi utilizar um pouco a minha vida pessoal para ilustrar este meu pensamento, esta minha estratégia comunicacional. Isto é, falar da vida através de diferentes vidas, porque todos nós passamos. Para isto, eu quase nem deveria falar mais nada, uma vez que a oradora que me antecedeu falou destas coisas, teorizou, propôs, fez propostas concretas, envelhecimento ativo, etc. As tais narrativas, não é? E bem, e fê-lo muito bem. Se voltar a candidatar, vai ser reeleita, tenho a certeza. De modo que retirou, de alguma maneira, retirou-me um pouco a palavra. Mas eu desenrasco, não há problema, que tenho muitos quilómetros de estrada e algum jogo da cintura. De maneira que eu nasci em 45, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial. Seguiu-se o racionamento, as dificuldades a nível das necessidades básicas, na maioria das casas. Eu sou de uma vila do interior. Esse racionamento ainda, porventura, mais injusto na medida em que o Estado se apropriava do produto agrícola, sobretudo alguns produtos agrícolas mais estratégicos para exportação. De modo que a vida era difícil. Eu não tinha conhecimento direto disso, não tive. Tive depois, indiretamente, através das conversas que eu ouvia em casa dos meus familiares, meus pais, meus avós, meus tios. E, portanto, eu iniciei a minha primeira vida, por assim dizer, nesse ambiente. Era um ambiente católico. O que é que não era católico nessa altura? Perguntaria. No mundo rural não era possível não ser católico. O que já diz, de alguma maneira, o sentimento de liberdade e da liberdade objetiva em que se vivia. As cidades eram um pouco diferentes. Aí já havia mais espaço para a afirmação de alternativas que se iam, naturalmente, perfilando. Então, depois, inicio a escola primária. Eu lembro-me da minha querida e saudosa mãe me levar pela mão e o professor primário, o Sr. Brás da Mota, ter recebido a mim e aos outros candidatos. E a minha mãe ter dito ao professor: olha, ele é traquina, mas o seu professor está à vontade, chega-lhe, porque nós em casa depois completamos a tarefa. E o professor respondeu de acordo com a injunção materna e disse: esteja descansada, minha senhora, que aquilo todos levam pela medida grande. Eu não sabia que medida era, mas depois fiquei a saber. E lá fiz um percurso
lá era um dos poucos calçados, que usava calçado, de facto, umas botas, que o meu pai mandava fazer por encomenda do sapateiro, porque podia aproveitar o pneu das caminhonetes. O meu pai tinha uma pequena indústria, tinha caminhonetes e tal. E então eu achava piada, porque foram lá à casa e o homem desenhou o pé num papel. E depois a minha mãe preocupada, ponha pelo menos um dedo, que eles malandros crescem muito rápido. E de maneira que, orgulhoso, lá havia umas botas encebadas, como era de preceito, e lá fui para a escola orgulhoso. O problema estava em que nos intervalos havia futebol e os meus colegas andavam descalços. Então exigiram que eu me descalçasse. O que eu fiz parecia justo. O problema foi que no fim já não consegui calçar as botas. E cheguei a casa, levei pela medida grande. Como era suposto, creio eu. E depois pus-me a pensar mais tarde, realmente, afinal, descalçar não era assim tão justo. Porque os meus colegas não usavam calçado e por essa razão tinham os pés calejados. E eu não tinha, era menino de calçado, tinha o pé sensível. Bom, foi mais uma experiência que colheu, ainda hoje me lembro dela porque a valorizei. Provavelmente por isso. Depois fiz escola primária, melhor ou pior. Lembro-me que o professor nos mandava ir ao Algarve comprar figos e tínhamos que ir de comboio. Então nós tínhamos que conhecer as linhas da linha de ferro. Claro que da minha terra a Braga ainda era um esticão e não havia comboio. Mas havia um velho autocarro bronzeiro que se arrastava por aquelas curvas de macadama até Braga, mas depois nós tínhamos que saber conhecer as opções ferroviárias. E quando um de nós se enganava, eu invariavelmente dizia: isso são figos do burro. Não é figos do Algarve que eu quero que vocês vão comprar ao Algarve. Bom, era um professor com muita piada, conhecido localmente, não tinha muita gravitas, mas era um tipo frontal. Era ali das zonas da Serra do Jerez e da Cabreira, enfim, faz lembrar um pouco o Torga quando descreve o arbusto com 2 pés, não é? Que trabalhava os socalcos do Douro. Gente dura, mas gente boa, de uma maneira geral. Em que a palavra dada valia alguma coisa, em que se podia deixar a porta aberta, que ninguém roubava. Outros tempos, outras vidas. Nem tudo era positivo, não é? Por exemplo, a gente no mundo rural, como provavelmente concordarão comigo, não se trata de votos, é mesmo assim, eu não vou pôr à votação. Nós ganhamos em segurança e perdemos em privacidade. Sabemos isso. Na cidade é um pouco o inverso, não é? Todos têm, enfim, esses ecossistemas têm aspectos naturalmente positivos e têm outros que não são tanto. Mas por alguma razão, sempre que posso, eu regresso ao local de origem. Os cheiros, o fumo das madeiras, tudo isso faz despertar em mim memórias passadas e que ficam como que introjetadas organicamente. Pergunta-me mesmo se não será mesmo assim. Porque nós, hoje, a ciência diz isso com alguma segurança, nós pensamos e sentimos no sentido sensorial como no sentido sentimental e emocional, com todo o corpo. Como sabemos agora que o coração tem neurónios, os intestinos têm neurónios. E quando dizemos em inglês, por exemplo, não sei como é que se diz em português, gut feeling, quer sentir com as vísceras. Não é por aqui, mas há qualquer coisa que me diz que... Bom,
processo de conhecimento tem progredido e evoluído rapidamente e a sua densificação também me parece uma evidência. E, em parte, isso é responsável pela setorização do próprio conhecimento. Hoje não é possível ser especialista no comportamento humano, mas temos que dividir o comportamento humano em frações. E mesmo assim, algo sempre nos escapa. Mas tendemos a reintegrar tudo. E ainda somos um Renaissance man, não é? Um homem do Renascimento que tudo sabia, aparentemente, pouco sabendo. E hoje corremos o risco de sermos especialistas numa unha encravada. Não é no pé, é numa unha encravada. E há boas razões, porventura, para que assim seja. Mas perde-se o fundamental, não é? Eu, na clínica, na minha clínica privada, há dezenas de anos que me ocupo, ou tento ocupar e tento ajudar as pessoas no que diz respeito à personalidade e aos comportamentos. E, nos últimos 10, 15 anos, o papel do cérebro, não é? Do sistema nervoso central em particular, no meio disto tudo. Não é? E a importância que ele tem. E como é que uma má disposição intestinal afeta o funcionamento do nosso cérebro e vice-versa. Bom, então faço a instrução primária. Havia exames, se recordam, um ditado, uma redação, uns problemas, e lembro-me de ir especialmente penteado e lavado, imagino eu, porque banho todos os dias não havia, não era hábito, e nem sei se seria necessário. Hoje as pessoas acham que sim. Não sei, tenho as minhas dúvidas, mas isso não vem ao caso. Lembro-me de ir todo pinoca ao exame. Peraltado, eu creio que foi a primeira vez que pus uma gravata. Ou alguém me pôs essa gravata. E lá fui, não é? E depois eu passei ali por umas provações e finalmente saio aprovado. E pronto, uma vida que se consumou. Uma etapa, como a senhora engenheira há pouco disse, uma etapa. É uma vida, um ciclo que se encerrou e que depois tem encadeamento, prolongamento nos seguintes, que são outras vidas. Porque nós já somos diferentes. Nós, a nossa vida, como alguns poetas preferem, como um rio, passa e não podemos navegar ou lavar-nos nas mesmas águas mais. E vai a caminho do mar, que é o nosso destino final. Provavelmente foi o nosso início, não é? Há milhões de anos, e então, utilizando a analogia, a metáfora, é o nosso destino final. A regressar às origens. A segunda vida iniciei depois num colégio interno. No concelho onde eu nasci e morei, passei a minha infância, a primeira, a segunda, a terceira infância também. Entrei na puberdade num colégio interno dos senhores padres jesuítas em Santo Tirso. E aí era um outro mundo, completamente diferente daquele que eu estava habituado. Não mais liberdade de movimentos, não mais recusa da sopa de que não gostava, não mais nada. Entra na linha, literalmente, andávamos pelos corredores na linha, e se algum, como era o meu caso, era irrequieto e saía da linha, um bufardo. E foi assim que eu me fui, enfim, orientando, foi assim que me fui metendo na linha. Mas teve coisas, tenho recordações muito positivas também. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi Mozart, que eu ouvia silenciosamente todos os meus colegas, os pequenos almoços, com música erudita, música clássica, que me marcou para todo sempre. É a minha música favorita e é a música que me acompanha em momentos de maior dificuldade, de maior stress
passa-me para outro registro, digamos assim. Os meus sinais vitais, eu já demonstrei isso a mim mesmo, alteram-se significativamente. E porquê? Deixa-me fazer aqui um parêntese. Porque entro em transe. Não é? Todos nós entramos em transe diariamente, várias vezes ao dia, não o reconhecendo como tal. E a hipnose mais não faz do que induzir esse estado de forma externa para que a pessoa, isto é, o cérebro, chamada mente inconsciente, siga o seu próprio percurso e desenvolva e ponha em equação e em movimento recursos endógenos que todos nós temos para resolver ou prevenir problemas. Isto é uma crença, foi uma crença desde a origem, com alguma base racional e que está demonstrada hoje cientificamente. As novas tecnologias, sobretudo de caráter imaginológico, demonstram isso. Há zonas do cérebro que são ativadas quando estamos em transe. E o transe é um estado natural que ocorre a qualquer um de nós, em qualquer momento do dia. Quando nós estamos, por exemplo, vou dar um exemplo, no cinema, estamos enfocados no que está a acontecer naquela cena, não entramos em transe, passamos para lá, digamos assim, para dar uma imagem, enfim, mais gráfica. Bom, então o colégio, a vida do colégio, foi uma vida sui generis, não fácil, castigos corporais eram comuns, mas isso também é a minha casa, isso era a norma do dia, do tempo que eu vivi. Hoje, aparentemente, isso não pode ocorrer, porque senão algo de extraordinário, penoso pode acontecer. Eu acho isso um disparate, colocado assim. Agora, dito isso, reconheço que há situações limite que não podem ser permitidas. A verdade é que uma lei não se pode fazer só para um caso ou outro. Leis têm aplicação tendencialmente universal e por isso são leis. Agora, a aplicação delas é que muitas vezes não é adequada. E não é por acaso que hoje a imagem que a justiça tem no cidadão comum é muito negativa, muito precária, do que, enfim, é revelador, presumo eu. E quem é que é o responsável? Não adianta irmos por aí, se calhar somos todos corresponsáveis pelo que tem estado a acontecer. Talvez seja um momento de mudança de paradigma e estamos a passar por essa crise paradigmática e um dia o céu abre-se e somos todos felizes e humanos uns para com os outros. Oxalá esse dia chegue e já agora, se for durante a minha vida, esta última vida que estou a viver, tanto melhor. Mas então, o colégio. Lembro-me, aprendi que há rituais que têm razão de ser, havia condecorações, os melhores alunos, por aí fora. Há notas para o comportamento. Eu nunca fui grande aluno, não é? E eu costumo racionalizar esta constatação dizendo, se calhar ainda não estava pronto para a escola. Bom, a ciência fala-nos disso. Eu lembro-me de receber no meu consultório mães, curiosamente, coincidentalmente, professoras que queriam que o filho de 5 anos entrasse na escola e por isso queriam uma espécie de atestado ou certificado de prontidão para. Eu vi a mãe tão preocupada com isso, mas sobretudo preocupada com a vizinha que já tinha um filho na escola, naquela idade, etc. E quando eu entendia que a criança não perderia nada, não seria sujeita a violências desmesuradas, eu, enfim, passava o papel. Não sei depois o que é que aconteceria, nunca soube, mas a intenção era essa, desdramatizar um pouco aquela angústia maternal, ou materna.
Portanto, aprendi no colégio que determinados rituais formais são indispensáveis ao funcionamento dos grupos, sejam espontâneos ou organizados, de preferência os organizados. Isto, há regras para cumprir, há objetivos a cumprir, há procedimentos a corporizar, a concretizar. E depois há também um sistema penal, digamos assim, para quem incumprir. Portanto, é, no fundo, uma sociedade micro ou meso, dependendo do tamanho do grupo em questão. No caso, nós éramos à volta de 400 alunos internos e mais 100 externos, e de modo que também viver, coabitar com tanta gente da minha idade e do mesmo sexo, etc., foi uma experiência de aprendizagem com algumas vantagens. Também tinha inconvenientes. Com o aparecimento da puberdade, etc., não havia canais, digamos, de expressão para essa sexualidade. E a sexualidade, invariavelmente, era reprimida. Vou entrar em detalhes. Quem leu o Virgílio Ferreira, Manhã Submersa, percebe bem o que eu quero referir. De uma maneira geral, com os professores, avaliando pelos parâmetros 2, porque na altura não sabia o que pensar, não tinha padrões para comparar, mas a memória que conservo é francamente positiva. Tão positiva que mais tarde, quando acabo o liceu, que venho concluir em Braga, porque chumbei a uma secção do 5º ano, e os meus pais, para eu não perder o ano, mandaram-me para um outro colégio, onde me aceitaram fazer o 6º ano e essa secção que eu tinha reprovado. E assim, quem quiser interventar, perceberam? Façam um favor, até para me dar tempo para eu beber um bocadinho de água. Estou a ser chato? Não? Aqui a minha querida amiga, já posso chamar assim, diz que está em transe. Quem está em transe sou eu. De modo que terminei o liceu, um colégio, e tive a sorte, finalmente vi uma luzinha ao fundo do túnel, tive a sorte de ter média para dispensar da aptidão. O exame da aptidão era um pouco bicho de 7 cabeças no meu tempo. Pelo menos psicologicamente, fazer exame. Era mais fácil dispensar da aptidão do que passar o exame da aptidão. Era o que me diziam. Eu não sei, porque não fiz o exame da aptidão. Eu entrei em Direito. Hoje, creio que também por influência parental, porque dava jeito à família e à empresa do meu pai ter um advogado na família. Fica mais baratinho, não é? De maneira que eu acabei na Faculdade de Direito e fui caloiro de República. Já há outra vida aqui a insinuar, se estão a ver. Mas não me agradou muito. E confesso que me perdi um pouco na baixinha de Coimbra, nas ruas. As noitadas eram mais que muitas e a deshoras, e depois de manhã custava acordar. De modo que eu vi-me atrapalhado. O primeiro ano passei com 2 cadeiras, mas tinha a fazer mais 2 em outubro. Eu vi aquilo mal parado e resolvi escrever uma carta aos senhores do Exército. Olha, já que tenho que ir, e tenho, se não se importam, chamavam-me agora. Não foi nestes termos que eu escrevi. E o facto é que eles agradeceram, creio eu, precisavam de carne para canhão, e de modo que lá fui eu. Mas em Coimbra passei belos tempos.
uma dimensão de um rapaz saído de um colégio interno que precisava de desabrochar, para o bem e para o mal. Havia uma prostituta que ia lá de vez em quando à República para aliviar a angústia existencial dos caloeiros, que estimo muito, sinceramente estimo muito, e agradeço muito a oportunidade que me deu de eu me expressar também por essa via. Foram momentos bem prazeroteiros, confesso. Depois havia o problema dos dinheiros, não é? Chegar ao fim do mês e não chegava o dinheiro para a cozinha, para a vinhaça e para pagar a renda. Alguém tinha que sofrer com isso. Invariavelmente o senhorio. E o senhorio, ao fim de alguns meses, lá aparecia por casa e tal, a protestar que não podia ser, que não podia ser, não podia ser. Mas estava sempre alguém encarregado da confraria a receber o senhorio e a encher-lhe os copos de vinho que ele ia bebendo, até que se ia embora, enfim, mais ou menos confortado. E esperava mais um mês. A eletricidade engendrou-se uma forma de ir buscar eletricidade à luz pública. Então, o pau da bandeira da República tinha 2 ganchos com elétrica. Então, encostava-se aos fios e ficava ali a bandeira hasteada. E nós tínhamos, enfim, a conta da luz era pouquinha. Isto é uma outra vida. Começaram os engates das estrangeiras e eu a aprender a fazer essas coisas, não é? E não é fácil para um rapaz saído de um colégio interno, etc. Mas tive que aprender com alguns erros, a mistura e tal, e mais uns copos e tal, e lá fui, como as outras, não é? Andei muito à boleia, capa e batina. Uma coisa que eu fiquei impressionadíssimo, ou que me impressionou muito, foi quando eu cheguei a Coimbra para me matricular e ia passear na Baixa e ouvi dizer a alguém: doutor, engraixa? E eu fiquei assim a olhar de lado: doutor, não é comigo. E disse assim: é consigo, doutor, consigo. Era comigo. E imagina que engraixei várias vezes os sapatos só para ouvir: doutor, doutor. Porque em Coimbra depois apercebi-me que havia os doutores e os fruticas, não é? E o doutor bastava andar de capa e batina já se era doutor. De tal maneira assim era que havia indivíduos, filhos da gente rica, imagino eu, que há 15 anos tinham uma cadeira de primeiro ano por fazer só para se manterem como alunos. A universidade deles era mais o Eminium e, enfim, e outros tascos por ali. E pronto, e era a vida da academia era assim. Também aprendi em Coimbra, nessa altura, estamos a falar em 65, que haveria outras possibilidades de pensar a sociedade e a organização política do Estado e da sociedade. Eu via tipos que eu considerava estranhos, que falavam uma linguagem que eu não entendia bem. Dizia assim: mas porquê? Qual é a diferença? E eu ouvi, pela primeira vez, falar em comunismo, em Partido Comunista, etc, etc. E eu tive curiosidade: então o que é isso? E fui ouvir. E fiquei impressionado. Agradava-me a ideia de todos sermos iguais, de todos termos tudo, fizéssemos o que quiséssemos, como o Santo Marx, que na altura lhe chamavam, a liberdade era cada um fazer aquilo que quisesse, receber da sociedade segundo as suas necessidades e produzir e contribuir com aquilo que fosse possível. Quem é que pode discordar de uma coisa destas? Eu acho que ninguém, não é? O problema está depois como é que isto se aplica, não é? E a gente também aprendi mais tarde que uns são mais iguais do que outros.
Ao princípio não aprendi, não percebia a expressão, mas depois percebi a ironia. Não é? Bom, e fui assim vivendo, não é? Vida após vida. Ainda não falei nos rostos que me acompanharam e que faziam parte das diferentes vidas que eu vivi. Os meus amigos, os indiferentes, por assim dizer, os próximos e os distantes, e os inimigos. Os inimigos ou adversários, concorrentes e tal. E a propósito disso, deixa-me contar uma história. Mais outra. Quem não tem dinheiro, conta histórias. Frequentei nos Estados Unidos este curso de verão sobre educação multicultural. Eu estava a fazer um doutoramento em Sociologia na altura e fazia sentido, não é? Estava interessado em perceber como é que a sociedade se estruturava, as sociedades humanas, no geral, se estruturavam e funcionavam. E a Sociologia era um caminho. Depois descobri que era primeiro mais indicado estudar um pouco as sociedades ditas primitivas, as tribos, etc. A sua estrutura, a sua estruturação, o seu funcionamento. Então, tive que fazer uns cursos em antropologia. A antropologia física me interessou, porque nós temos aspectos diferentes, do ponto de vista morfológico, etc. O que é que está na origem disso, ou não, por aí fora. E também do ponto de vista antropológico, social e culturalmente falando. Depois descobri mais tarde que a antropologia era uma espécie de sociologia dos povos, dos povos primitivos, ou ditos primitivos. Mas tudo bem, o que eu queria era alguma disciplina mental e do ponto de vista do conhecimento que orientasse o meu pensamento. Porque uma orientação metodológica ensina normalmente alguma coisa, mas não ensina tudo. Exclui sempre alguma coisa. E, de facto, é o que eu estou a fazer aqui. Eu estou a falar de coisas, mas estou a omitir, porventura inconscientemente, outras. Não é bom, não? E de maneira que perdi-me aqui. Este é um estratagema que eu sempre usei com os meus alunos. Perdi-me. Ninguém estava atento. Estavam todos fora, já longe. Ok. Mas não era aquilo. A história é esta. Esse curso foi frequentado por indivíduos de 17 nacionalidades diferentes. Que só em si era uma experiência extraordinária do ponto de vista do enriquecimento intelectual, cultural, social e até pessoal. Então, outra coisa que eu aprendi e passei a usar nos cursos a partir daí. Mas que toda a gente, ou muita gente faz cá há muito tempo, que é o ice-breaking, digamos assim. Levar os alunos a vir individualmente a apresentarem-se perante a turma e depois apresentarem um colega. E eu fazer o teste no fim, dizer assim, olha, que cor são os olhos do seu colega? Invariavelmente, ninguém sabia. E isto é uma razão para isso. As pessoas não olham, no geral, nos olhos. E há razões também antropológicas para isso e há outras de outro tipo, psicológicas, etc. Mas então, conversávamos muito e um dia ele contou a história de que, um dia não, quando foi da apresentação, ele disse, olha, eu sou piloto da Força Aérea Norte-Americana, fiz 2 comissões no Vietnã e quando regressei a casa, a primeira coisa que fiz foi dar um passeio com a minha mulher e com a minha filha. O resultado desse passeio, houve um acidente terrível, a minha mulher e a minha filha morreram. De modo que isto tudo são ingredientes, informações que despertam invariavelmente em nós uma reação emocional. Como despertaram aqui, tenho a certeza.
isto diz alguma coisa em relação ao chamado gene egoísta. Há quem diga, e eu tendo a perfilhar essa tese, de que o altruísmo é uma forma de egoísmo. Mas isto, um dia, se quiserem, eu vou-lhe falar destas coisas. Mas então, no final do curso, ele passou por minha casa e, para se despedir, não contava com isso, ficou impressionado comigo, provavelmente, não estou a brincar. Há uma razão, está na origem deste comportamento. E trazia uma pequena escultura, feita por ele, disse ele, eu acredito que sim, com 2 seixos rolados, pequenos, uma noz cortada obliquamente e que mostrava claramente uma caveira e o cérebro, como se fosse a caveira de um humano. Não é? E depois um poste, digamos assim, que era um cato já envelhecido. E depois contou-me esta história, que era onde eu queria chegar. Quando, na tribo do avô dele, portanto, ele era de origem Cherokee, contava essa história que passavam de geração a geração. Infelizmente, nós estamos a perder esse hábito de contar histórias aos filhos e aos netos. A família está a desagregar-se. A família tradicional, não é? 3 gerações debaixo do mesmo teto. Essa praticamente desapareceu, os tenho vias disso. A menos que haja um influxo, digamos assim, no sentido inverso, uma reversão desse movimento. Não me espantaria que viesse a ocorrer. Então, dizia ele, nos Cherokees havia este ditado: quando 2 pessoas desconhecidas passam uma pela outra e se fitam o olhar um no outro, ficam prisioneiras para sempre, uma da outra. Eu gostei desta ideia. Eu creio que todas as pessoas gostam. E se pensarem bem, um dia, logo à noite, quando chegarem a casa, não é? Fechem os olhos e imaginem isto. Quantas vezes já terei passado com pessoas e olhei para os olhos e quantas vezes já? E o que é que esse olhar representou para mim? Que impacto teve em mim? A verdade é que nós entretanto vivemos muito centrados no externo, okay? No consciente, no observacional. E tomamos decisões com base nesses fatores ditos objetivos. Mas algo fica na mente inconsciente. Fica sempre. E fica sempre. Freud equacionou isso muito bem relativamente aos recalcamentos, etc. Hoje já as neurociências apontam num outro sentido, que é complementar deste, mas num outro sentido. Mas então, a história desse piloto da Força Aérea Norte-Americana, que me marcou para sempre, não é? E que me ensinou a olhar para o olhar do outro, que pode dizer muita coisa, inclusivamente pode dizer algo de ruim em relação a mim próprio. E pode ser um aviso. Dizia um professor meu de Filosofia, da Faculdade de Letras de Coimbra, que os olhos matam. Matam no sentido de julgam, recusam, mas também podem ser acolhedores. O ouvido está implantado de outra maneira, por alguma razão. Nós somos fundamentalmente visuais, uma espécie do olhar, do processamento visual, sem, naturalmente, esquecer os restantes sentidos, porque hoje nós sabemos que está tudo integrado. E, de qualquer maneira, depois as diferentes regiões cerebrais ativadas se encarregam de integrar e fazer sentido. De modo, faço Coimbra, os 2 anos em Direito, não chegou a 2 anos, fui para a tropa e uma nova vida começa. A vida do soldado cadete em Mafra para ser aspirante oficial miliciano.
curso intensivo, um pouco como hoje se diria no micro-ondas. Era duro, no final, como prémio daqueles meses passados ali, tínhamos que marchar durante 50 quilómetros. Passar de noite em sítios mal cheirosos, sabe Deus o que é que lá estava. Não faço ideia nenhuma, neste momento também não me importa saber. E por aí fora, portanto, foi um tirocínio para o sofrimento físico. Preparação para situações gravosas, difíceis, críticas, que poderiam vir a ocorrer em teatro de guerra. Depois daí, passei ao oficial, isto é, aspirante oficial miliciano, estive no Algarve. Não conhecia o Algarve, foi uma oportunidade extraordinária para mim, não é? O reino dos Algarves, não é? Os Mouros, sendo aqui do norte. Mas foi algo que também novidade para mim, em muitos domínios, em muitas dimensões. Experienciações muito curiosas, como, por exemplo, rastejar nas salinas. Aqui em Aveiro devem saber um pouco o que isso é. Também tem salinas aqui, não é? Comer chocos. Eu não conhecia sequer a palavra choco, é o ovo choco, chocos, e pela primeira vez que achei que aquilo fossem lulas, mas não era. Choco é distinto e tal. Foi fora. A comida algarvia, as algarvias, muito interessantes, na praia, a ilha de Tavira. Portanto, mais uma vida que se abre. Daí, no final de um ano, mais ou menos, sou enviado para Moçambique. Fui num barco não militar, de Pátria. Alguém quer falar? Eu ouço um burburinho, provavelmente terão coisas mais interessantes do que aquelas que eu estou a dizer. Eu gostaria de ouvir. Porque todos nós que estamos aqui sentados tivemos vidas distintas ao longo de um percurso existencial. Isto ainda demora tempo, se calhar já acho que é a altura do coffee break, não é?